Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 1, fique sobre os seus pés, vamos ler. Vamos lá. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Tranconites e Lisanias, tetrarca de Abilene. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhes perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, ou o vosso salário. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Espírito Santo, que nessa noite a nossa mente, o nosso espírito, nossos ouvidos estejam atentos à tua voz e às tuas poderosas revelações. Que nós não venhamos ser roubados, meu Pai, pela semente e pela palavra libertadora que tem o poder de mudar a nossa história. Nós queremos estar atentos à tua voz nesta noite e queremos ser transformados de glória em glória por essa poderosa revelação que o Senhor nos trará nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Se assente com muito carinho. Em nome de Cristo Jesus. Se atente para cá. João Batista, filho de Zacarias, do sacerdote Zacarias. De praxes, João era para ser sacerdote, mas nós servimos a um Deus que muda história, que muda o curso, que muda a rota daquilo que homens desejam e estão vivendo. Então, o Senhor chamou João para ser profeta e não sacerdote, por mais que por direito ele deveria também ser sacerdote, porque ele era de uma linhagem sacerdotal. Então, naquela época, naquele tempo, nós tínhamos primeiro o sacerdócio patriarcal, ou seja, era o sacerdote que o pai, ele tinha esse papel. Você vai ver isso em Jó. Quando a Bíblia diz que Jó oferecia sacrifícios pelos seus filhos, ele orava, ele clamava, ele estava agindo como sacerdote. Abraão como sacerdote. Então você vai vendo o papel patriarcal lá no Antigo Testamento de homens que exerciam esse papel na sua casa. E aí depois isso vai se desenvolvendo para os sacerdotes constituídos pelo Senhor a partir de Arão. Então a partir de Arão nós temos o sacerdócio de Arão e nós temos depois o sacerdócio pela qual hoje nós estamos inseridos, e nós estamos debaixo desse sacerdócio que é o sacerdócio de Melquisedeque. Por quê? Porque o sacerdócio de Arão se encerra com a lei. Quando a lei se encerra em Arão, o sacerdócio de Arão também se encerra. A partir de agora, segundo o livro de Hebreus, nós estamos debaixo da ordem de Melquisedeque. Deu para entender? Então, a partir desse momento,
assim como aconteceu com Jeremias, que o seu pai, a Bíblia vai dizer que o pai de Jeremias era sacerdote. Então automaticamente nós temos que entender que Jeremias deveria também ser sacerdote, mas Jeremias foi chamado para ser profeta às nações. Diz o Senhor: eu te constituí profeta às nações para Jeremias. Então, se Jeremias foi chamado para ser profeta, por mais que o seu pai fosse sacerdote, mas Deus é especialista em mudar o curso da sua vida. Diga glória a Deus. Ah, você não está aqui não, você deve estar em casa. Quem está vivo aí, diga glória a Deus. Gente, pelo amor de Deus, tudo que eu não sou é tradicional. Diga glória a Deus. Começou a melhorar. Então, se nós servimos a um Deus que é especialista em mudar a rota e a trajetória da nossa vida, você pode desejar ser qualquer coisa, você pode desejar viver qualquer coisa na sua vida, mas Deus, Ele vai mudar, Ele vai transformar, Ele vai gerar aquilo que é a vontade dEle para a sua vida, querendo você ou não. E nós estamos presenciando, vivendo, olhando, conhecendo pessoas que vivem nisso. Elas até desejam viver outra coisa, Deus vai e mostra para elas que Ele deseja outra coisa para a vida delas. E aí nós precisamos apresentar esse Jesus que muda a vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas. Mas tem um detalhe: a diferença entre o que o Senhor realiza e aquilo que Satanás realiza é que Jesus, Ele vem com todo cuidado para nos transformar. Ele vem restaurando, Ele vem com o seu tempo, Ele vem respeitando aquilo que você está vivendo de momento. É por isso que Apocalipse capítulo de número 3, no verso 20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor vai bater na sua porta, até que você abra, para que Ele possa entrar e fazer morada. Já Satanás faz diferente. O diabo age de outra maneira. Satanás, ele é especialista em oferecer para as pessoas aquilo que é o desejo da sua própria carne, concupiscência. Satanás, eu imagino que nós deveríamos olhar para o diabo e ver ele como um balconista, um comerciante. E o interessante é quando você vai para o livro de Ezequiel. Obrigado, Espírito Santo, eu te amo. Quando você vai para o livro de Ezequiel, a Bíblia diz que por causa das suas iniquidades e por causa do seu comércio, Satanás caiu. Por quê? Porque literalmente houve iniquidade no seu comércio. Que tipo de comércio? Então eu imagino que Satanás, ele é como um comerciante, e ele está disposto a te vender aquilo que você quer comprar. Se você quer comprar adultério, ele te vende. Se você quer comprar a separação, ele está pronto para te vender. Se você quer comprar os vícios, ele te vende. Se você quer comprar a separação de Deus, ele te vende. Tudo aquilo que o homem deseja comprar, Satanás está pronto para vender. Só que interessante é que ele vende a um preço muito baixo. Ele não exige muito de você de início. Satanás, ele vai exigindo do homem no início, em que ele traz o homem, atrai o homem para si, de uma forma muito sutil e barata. Ele primeiro começa a contaminar os desejos do homem, e ele faz com que os desejos do homem, que agora eram desejos para andar naquilo que Deus tem, começa a ser contaminado para os desejos pessoais e egocêntricos. Satanás é especialista em nos tirar do barco. Quando nós estamos em um barco, a tempestade vem os ventos, contrário ao lugar para onde você está indo. Mas lembre-se sempre de uma coisa: Jesus está no barco daqueles que o obedecem. Porque quando ele foi direcionando seus discípulos, atravessamos para outra margem, ele diz: vão vocês, e ele fica despedindo a multidão. Agora o que nós precisamos entender? Que quando João Batista surge pregando a mensagem do reino, ele começa anunciando que de verdade havia necessidade de arrependimento. Preste muita atenção. No versículo 2, a Bíblia vai dizer, aliás, a partir do versículo 3 em diante, a Bíblia vai dizer que João estava no deserto e veio a palavra do Senhor a ele, dizendo para ele ir e pregar o batismo de arrependimento. O que nós precisamos entender? Que primeiro veio a palavra para João,
mas aonde ele estava? No deserto. Às vezes nós queremos que primeiro venha a palavra, para que depois nós venhamos ir para o deserto. O Senhor te chama onde você está. Se você está no deserto, primeiro vem a palavra. A partir da palavra que você se move. Se não tem palavra, você não deve se mover. Então João estava no deserto. Deus não mandou João para o deserto, mas o cumprimento da promessa da palavra era que ele viria para preparar o caminho do Senhor. Ele seria a voz que clamaria no deserto. Então o lugar de João era no deserto, mas não tinha palavra. O Senhor não tinha falado ainda. A voz do Senhor ainda não era uma realidade para João. Deus não tinha falado para João sair do deserto. Então ele tinha que continuar lá. E aí ele persevera em estar no deserto, até que a palavra do Senhor vem. Por que nós estamos saindo do deserto que o Senhor não mandou? Por que nós estamos saindo do lugar que Deus não mandou? Por que nós estamos tomando uma decisão de fazer algo se a palavra dele ainda não veio? Se a palavra dele não vier para você, persevere em continuar, ainda que seja no deserto. Porque talvez você olhe e pense: mas o deserto é um lugar ruim, não é? Se Deus te leva para o deserto, Deus cuida de você no deserto. Se Deus te leva para o deserto, Deus cuida de você lá onde você está. Deus, ele jamais abandonará aqueles que ele envia. Diga glória a Deus. Se Deus está te enviando, ele cuida de você, ele cuida da tua casa, da tua família, do teu ministério, ele cuida de tudo para que se alinhe com aquilo que é a vontade de Deus. Lembre-se, geralmente os homens, irmão Fabiano, acreditam que deserto é algo do diabo. Mas a Bíblia diz: e saindo e voltando Jesus do Jordão, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito Santo ao... Quem conduziu Jesus para o deserto foi o... Então o deserto não é algo do diabo. O deserto é um lugar onde Deus te treina. O deserto é um lugar onde Deus te prepara. O deserto é um lugar onde Deus vai nos forjar. O deserto é um lugar onde Deus vai nos estruturar. O deserto é um lugar onde Deus vai nos separar para estarmos sozinhos. É no deserto que você não tem ninguém perto, a não ser o próprio Deus. É no deserto que você está lá sem ter um familiar perto. É no deserto que você só faz derramar lágrimas e você reconhece os erros e aquilo que é necessário ser transformado. É no deserto que você é estruturado. Mas também é no deserto que a Bíblia diz que os anjos serviam a Jesus. Mas também é no deserto que Satanás veio afrontar Jesus, veio tentar Jesus, veio perseguir Jesus. Não se espante que no deserto você vai passar os piores momentos da sua vida, mas você também vai passar as maiores experiências. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus vem do Jordão, ele vem cheio do Espírito Santo. O Senhor jamais te levará para o deserto sem que você seja cheio do Espírito Santo. Agora tem um detalhe no texto. Quando Jesus sai do deserto, a Bíblia diz: e saindo Jesus cheio do poder do Espírito. Ou seja, você é cheio do Espírito para ir para o deserto, mas você sai de lá cheio do poder, cheio de autoridade, para poder vencer e viver aquilo que Deus te chamou. Pastor, e quanto tempo demora o deserto? Para Jesus, 40 dias. Para João Batista, a vida toda praticamente, até iniciar seu ministério. Para você pode ser um mês, 15 dias, um ano, 10 anos. Mas o que vai determinar se você sai do deserto ou não? Uma palavra. Vamos ler? Versículo 2: Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E aí o que ele diz? Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. A partir da palavra, ele sai do deserto. Enquanto a palavra do Senhor não veio, ele estava no deserto. Às vezes, nós queremos abandonar o deserto fora de tempo. Às vezes, nós não entendemos que aquele que nos enviou para o deserto é responsável por nos tirar de lá. A partir de hoje, nunca olhe para o deserto como o pior momento. Nunca olhe para o deserto como: ah, meu Deus, se eu estou no deserto, Deus me abandonou. Se eu estou no deserto, Deus esqueceu de mim. Se eu estou no deserto, não, Deus está te estruturando.
Deus está treinando você. Deus está forjando o teu caráter. É no deserto que você não tem nada. É no deserto que você vai ver João Batista vestido com pele, com couros, com pele de camelo. E você vai ver ele com um cinto de couro, comendo mel silvestre. É o alimento dele, ou seja, não tinha nada de luxo naquele lugar. Mas ele tinha uma palavra. E no momento que essa palavra é liberada, agora ele pode sair de lá. Versículo 3. Ele percorria toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Aonde não há remissão de pecados, é porque a pregação não é de arrependimento. Arrependa-se. Nós precisamos nos arrepender urgente. O arrependimento precisa ser uma realidade na nossa vida. O arrependimento precisa ser uma realidade para o nosso coração. Às vezes nós temos uma dificuldade muito grande e ao mesmo tempo nós temos um trunfo que não vem de Deus. É o trunfo do pedir perdão. Nós fomos acostumados, fomos ensinados a pedir perdão, e nós vivemos pedindo perdão e desculpas. Mas o pedido de perdão é para tirar o remorso de dentro de nós. Geralmente toda pessoa que pede perdão e pede desculpa, ela não se arrepende. E nós precisamos entender a diferença entre perdão e arrependimento. Porque o arrependimento é quando você de verdade reconhece: eu não quero mais praticar isso, eu não quero mais fazer isso, eu me arrependo daquilo que eu fiz, eu me arrependo do que eu estou praticando, eu me arrependo daquilo que eu estou vivendo, eu me arrependo, eu não quero mais. E o Senhor vem e muda a nossa história. Agora o pedido de perdão e o pedido de desculpa, ele se torna vago, porque geralmente é o remorso dentro do homem tentando ser restaurado de uma maneira totalmente errônea. E aí nós começamos a dizer: me desculpa, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, me perdoa porque eu fiz aquilo, me perdoa. Mas 2 dias depois está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque não houve arrependimento. Olhe para o seu irmão, diga para ele: arrependimento. Diga: arrependimento é necessário para nossas vidas. Arrependimento, precisamos nos arrepender. Qualquer coisa que eu e você praticarmos, arrependa-se. Arrependa-se do pensamento, arrependa-se das palavras, arrependa-se das atitudes, arrependa-se daquilo que você sabe que deveria fazer e não fez por medo. Arrependa-se. O arrependimento, ele gera transformação dentro de nós, ele muda, ele restaura, ele vem transformar a nossa vida. E a Bíblia vai dizer no versículo 4, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Agora entenda isso aqui. A partir do verso 5, a Bíblia começa a dizer: todo vale será aterrado, todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, ou seja, vão se tornar retos, e escabrosos aplanados, e toda a carne verá salvação. O que o arrependimento gera em nós? Restituição, restauração, transformação. Por quê? Porque o que João está pregando é algo que nós precisamos entender, que de verdade vai trazer a consciência que o que é um vale aterrado? É um grande buraco que agora precisa ser planado, nivelado. Isso só acontece quando há um encontro com o Senhor, há um encontro com a restauração, há um encontro com o conserto, há um encontro com a estrutura daquilo que Ele pode fazer como salvação para a nossa vida. Aí você começa a ver os caminhos tortuosos. Por isso que aquele ditado diabólico, que pau que nasce torto nunca se endireita, não serve para Jesus, porque Ele é especialista em pegar pessoas tortas e restaurá-las. Diga glória a Deus. Ele é especialista em fazer isso. Mas segundo o Tchan, não se endireita. Mas graças a Deus que a gente não ouve o Tchan. Diga glória a Deus. Pelo amor de Cristo. Os outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, ou seja,
todo caminho errôneo, todo caminho em tribulações, todo caminho que está tortuoso, que está torto, vai ser retificado, vai ser restaurado, se nós nos arrependermos e se nós tivermos encontro com a salvação de Deus, que é Jesus. E aí aquela multidão saía para ser batizada e vinham até João Batista para entenderem o que eles deveriam fazer, o que eles deveriam colocar em prática, o que era necessário para a vida deles, para que de verdade eles fossem transformados. Ou seja, todo encontro com Cristo restaura a nossa vida. Pastor, eu encontrei Jesus, conheço a Jesus, vivo para Jesus, mas eu não consigo ter a minha vida transformada. Talvez o Jesus que conhecemos não foi o da Bíblia. Porque todo homem que encontra com Jesus, sua vida não é mais a mesma. Todo homem que encontra com Jesus, sua vida precisa ser transformada. Toda mulher que encontra com Jesus, a sua vida precisa ser mudada. E esse encontro precisa acontecer de uma participação em que eu e você precisamos de posicionamento urgente. Agora olhe para cá. A partir do versículo 11, versículo 11 diz assim: respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Os cobradores de impostos eram homens odiados pelos judeus. Por quê? Porque eles cobravam impostos além daquilo que era necessário, além do povo não aguentar mais imposto. Parece que está falando do dia de hoje. Eles roubavam, eles cobravam além. E aí esses homens vão até João Batista e perguntam: e nós? O que faremos? João Batista não disse para eles abandonarem o posto, o serviço que eles desenvolviam, deixarem de ser cobradores de impostos. João Batista disse para eles: sejam justos. Os soldados romanos vão até João Batista e falam: e nós? O que será de nós? João Batista não disse para eles deixarem a farda, deixarem o exército. João Batista disse para eles serem justos, não oferecerem denúncia falsa e se contentarem com o salário. Ou seja, o Senhor Jesus, quando Ele vem até a nossa vida, é para fazer com que nós venhamos ser transformados, ainda que você esteja vivendo algo que não seja aquilo que talvez você mais ame. Deus não vai você, a não ser que haja um propósito específico, Deus não vai mandar você sair do seu trabalho, Deus vai mandar você fazer a diferença lá. Deus não vai mandar você deixar de servir a sociedade, Deus vai direcionar para que você faça a diferença lá. Às vezes nós acreditamos que para servirmos a Jesus, precisamos sair daquilo que nós estamos vivendo lá fora. Não, lá é lugar de treinamento, mas é lugar de justiça, é lugar de você ser justo, é lugar de você fazer a diferença, é lugar de você fazer o que ninguém faz, é lugar de você desenvolver o que ninguém desenvolve. É lá na sua empresa, é lá no seu trabalho, é lá na sua casa, é lá na sua família, é na igreja, é na sociedade. Você tem que ser diferente de todo mundo. Porque se nós fizermos, realizarmos aquilo que todo mundo faz, o que nos faz diferente dos demais? Se nós fazemos aquilo que nos mandam, segundo a Bíblia, nós somos inúteis. Se nós realizamos apenas o que as pessoas estão nos mandando, a Bíblia diz que nós somos inúteis. Faça diferente, tenha atitude diferente, seja diferente, não porque você é melhor, mas porque agora tem uma palavra que o apóstolo Paulo libera dizendo: não eu mais vivo, mas Cristo vive. Se Cristo vive em mim, não é mais as minhas vontades, porque agora Ele vive em mim. É Ele quem vive, é Ele quem faz, é Ele quem realiza, é Ele quem de verdade está realizando em mim aquilo que é a vontade dEle. Nosso coração precisa se aliançar com a vontade e as verdades de Cristo Jesus urgentemente. João Batista
ele saiu do deserto para pregar, por causa de uma palavra. Só que tem algo que nós precisamos olhar e entender em João Batista. Ele disse que ele cresça e que eu diminua. João era profeta, e a Bíblia vai dizer que no versículo 15, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João fez questão de anunciar que ele não era Jesus. Sabe por quê? Porque quem tem a prática de servir sempre vai apontar para Cristo. Quem tem a prática de ser como profeta sempre vai apontar para o seu Senhor. Quem tem a prática de andar como servo sempre irá reconhecer que ele está a serviço de alguém. Quando você vê alguém atraindo as pessoas para si, quando você vê alguém que ela atrai as pessoas para si mesmas, que ela acredita que as pessoas têm que servir a si mesma, essa pessoa abandonou a Jesus. O papel de Cristo, aliás, o nosso papel em Cristo é fazermos como Ele. Você sempre vai olhar e ver Jesus dizendo assim: eu faço porque vejo meu Pai fazer. O filho não faz nada se o seu pai não estiver fazendo. E você percebe que sempre Jesus dava glória ao seu Pai. João é um exemplo de quem precisa entender o deserto, o ministério e o propósito. Ele precisa ser algo alinhado com Deus desde o nascimento até a morte. Porque quando João está perto de morrer, ele envia mensageiros a Jesus para perguntar: por acaso és tu o Cristo, ou teremos que esperar outro? E João Batista chama aqueles discípulos, aqueles mensageiros, Jesus chama aqueles mensageiros para perto e diz assim: vedes, os cegos estão enxergando, os mortos ressuscitam, os leprosos são curados, os coxos são restaurados, ide dizei a João. Ou seja, se há uma necessidade de nós entendermos algo, o descanso de João Batista estava em ter certeza que Jesus era o Filho de Deus. Aonde é que está a certeza de você descansar todos os dias? Aonde está a certeza de você acordar todos os dias? É saber de algo: você não está servindo a um Deus de mentiras. Você não está servindo a um Deus que é um Deus morto, um Deus sem fôlego, um Deus que não muda, que não transforma. Pelo contrário, você está servindo a um Deus verdadeiro. E eu digo para você: vale a pena servir um Deus verdadeiro. Vale a pena servir Jesus, vale a pena amar Jesus, vale a pena se entregar a Ele, vale a pena viver aquilo que Ele tem para a tua vida, vale a pena você de verdade morrer por causa do Evangelho, vale a pena. Porque quando você olha para Jesus, você precisa entender algo. Por que João Batista, ele começa o seu ministério dizendo: arrependam-se? E ele é tão forte na mensagem que ele diz: raça de víboras. Porque ele não estava preocupado com quem iria andar com ele ou não. A mensagem do Evangelho é para todos, seja o mais rico ou seja aquele que é o mais pobre. Infelizmente hoje nós temos pessoas, principalmente líderes, que eles estão subordinados literalmente aos pés de homens com posses, porque eles acreditam que esses homens têm algo a oferecer para Deus. Queridos, Deus na cruz do Calvário em Jesus, Ele não morreu pelo dízimo do homem, Ele morreu pela alma do homem. Então, se o homem está numa igreja e ele acredita que ele tem que ser tratado diferente por causa do seu dízimo, esse homem não conhece Jesus. E o pastor que não o confronta também não. Porque o verdadeiro pastor, ele tem que olhar para aquele que tem posses e aquele que não tem, de uma única maneira como Jesus olha. Ou seja, todos perante a Jesus têm o mesmo valor.
E às vezes nós estamos olhando para as pessoas e não entendendo que o sinal de que ela precisa e deseja mudança para a vida dela está na sua postura, no seu posicionamento. Invista tempo naqueles que estão buscando o Senhor. Invista tempo naqueles que estão se perdendo. Invista tempo em todos, porque todos precisam ter a oportunidade de ouvir uma mensagem. E a mensagem é: arrependam-se. Hoje é uma noite de arrependimento. E você sabe o que é interessante sobre arrependimento? Que ninguém pode fazer por você. Eu não posso me arrepender por ti. Eu não posso dizer assim: eu me arrependo pelo pastor Roberto. Olha, pastor, eu vou me arrepender por você. Eu não posso. Arrependimento é algo pessoal. Cada um se arrepende. Cada um toma as decisões de verdade voltar atrás daquilo que sempre viveu para viver algo novo. Arrependimento é algo único, pessoal, verdadeiro, que precisa acontecer aqui dentro. Quem entende, diga glória a Deus.